amém? Portanto, obrigada a todos que têm contribuído e se o Senhor continuar a tocar no vosso coração para contribuir, que assim seja e que possamos também ser de bênção na nossa vila aqui em Azambuja. Irmãos, também temos vindo a anunciar que durante os meses de julho e agosto há uma alteração a nível do horário de cultos ao domingo apenas. Temos à mesma os nossos cultos à quarta-feira às 15 horas, o nosso estudo bíblico às sextas-feiras às 21 horas, só que ao domingo, durante os meses de julho e agosto, faremos apenas um culto aqui na sede, que será às 10 da manhã. Não temos o culto às 9h30, nem a escola bíblica dominical às 11, só faremos aqui na sede às 10 da manhã. Contudo, se os irmãos quiserem e tiverem disponibilidade, podem sempre ir à Massussa ou então a Aveiras de Cima, que mantém os cultos lá na Massussa e em Aveiras de Cima. Amém? Vamos continuar a orar uns pelos outros, pela obra do Senhor aqui na nossa vila e que possamos também marcar a presença através também sermos sal e luz aonde nós estamos inseridos. Amém? Nós vamos ficar de pé e vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 116. Salmo 116. O salmo que vamos ler, estes versículos do 12 ao 14, expressam a profunda gratidão a Deus pelas bênçãos que o salmista tinha recebido. Mas como a palavra de Deus, ela é real e ela não ficou guardada lá no passado, hoje é verdadeira e é real para nós, nós também devemos de, ao lermos estes textos, também expressar gratidão a Deus por aquilo que Ele é e faz na nossa vida. Amém? Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o povo. Amém? Que diremos ao Senhor? Que faremos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós? Amém? O cuidado que Ele tem tido para connosco, para com a nossa família. Não podemos esquecer todos os benefícios, todas as bênçãos que Ele tem derramado na nossa vida. Depois diz a palavra de Deus, diz que eu pagarei os meus votos. Como é que eu pago os meus votos? Agradecendo ao Senhor, oferecendo o meu louvor. Amém? Que nesta manhã nós possamos oferecer um louvor vindo do nosso coração, expressando gratidão a Deus. Amém? Vamos entoar cânticos de louvor e adoração juntamente com o grupo de louvor, que pode vir subindo, mas vamos também, não são eles que estão apenas a louvar, eles são a condução, não é? Eles conduzem o louvor, mas nós, como um só corpo, como estamos aqui reunidos, vamos louvar ao Senhor e agradecê-lo por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele faz. Lembrando também, hoje, aquilo que Deus fez por cada um de nós. Enviou o Seu Filho para morrer por nós. E que hoje nós possamos estar aqui, agradecer esse ato e também agradecer tudo aquilo que Ele é e faz. Amém? Pai amado, nesta manhã, nós mais uma vez, Senhor, levantamos a nossa voz a Ti, Senhor, agradecendo o dia que Tu nos estás a dar, agradecendo a oportunidade que temos, Senhor, estamos aqui neste lugar para poder juntos, como uma só voz, um só corpo, glorificar, bendizer, exaltar o Teu nome. Te agradecemos, Senhor, o cuidado que tens tido para com cada um de nós. Te agradecemos, Deus, o Teu amor, Senhor, a Tua proteção, a Tua fidelidade na nossa vida, Senhor. Paizinho querido, não há palavras para podermos expressar aquilo que Tu és e fazes, Senhor, constantemente em nós e através de nós. Pai, obrigada por cada família que está aqui nesta manhã representada, Senhor. Possas continuar a derramar as Tuas bênçãos sobre cada um de nós, suprindo todas as nossas necessidades, Senhor. Pai, recebe o nosso louvor nesta manhã, Senhor, vindo do nosso coração. É hoje, é agora, é aqui, Senhor, o lugar onde queremos Te adorar, com sinceridade no nosso coração e em verdade, Senhor. Paizinho querido, muito obrigada, Pai, por aquilo que Tu tens feito e que vais fazer neste dia. Em nome de Jesus, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Aleluia. Glória ao Teu nome, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Amém. Podemos dizer isto todos juntos? Deus, Tu és bom. Aleluia. Acreditamos todos nisto. Temos vivido todos isto. Aleluia. Vamos louvá-lo com todo o nosso coração e vamos dizer isto mesmo. Deus, Tu és
és bom e a tua misericórdia é para sempre. Sim, tu és Jesus. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Outra vez, quero-vos ouvir com toda a força. Deus, tu és bom, 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 aleluia. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, quem tu és. Sim, nós te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom. Vamos lá, vamos aplaudir a Jesus. É uma forma de nós louvarmos, nós bendizermos o nosso Deus. Aleluia. Quão bom é estarmos na presença dele todos juntos. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Tu és bom. Aleluia. Tão bom, tão bom. Vamos lá, agora quero-vos ouvir mesmo com força. É dizer que Ele é bom. Tu és bom, sempre bom. Sempre bom. Tu és Vocês bom, conseguem melhor, com toda a força. sempre bom. Tu és, tu és, tu és, tu és, tu és bom, bom, bom. Tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom, sim, tu és bom, sempre bom, sempre bom. Tu és bom. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Deus, tu és bom e a tua misericórdia é para sempre. Todos os povos, línguas e nações, de geração em geração, te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Te adoramos, Deus. Aleluia, aleluia, te adoramos, Deus, por quem tu és. Por quem tu és. Por quem tu és. Tu és bom. Tu és bom, és bom, és bom, és bom, és bom, és bom. Aleluia. Tu és bom, tu és bom, tu és bom, Senhor. E nós podemos somente bendizer-te, louvar-te, engrandecer-te, Senhor, porque tu és verdadeiramente bom. Tu tens sido verdadeiramente bom para conosco, na nossa vida, na nossa vivência, Senhor. Tu nos tens buscado, tu nos tens procurado, Senhor. Te tens feito conhecido para nós e nós agora podemos encontrar esse amor, essa bondade, Senhor, essa paz na tua presença, Senhor. Aleluia. 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 Oh, Senhor. Entra nos seus átrios nesta manhã
para bendizê-lo, para glorificá-lo, Senhor. No princípio foste o Verbo, com Deus Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome, quão belo este nome, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome, incomparável até. Quão belo este nome, teu nome, Jesus. Tu sem nós tu não quiseste e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado. Quem nos pode separar? Não há ninguém que nos possa separar do teu amor. Quão perfeito este nome, quão perfeito este nome, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome, incomparável até. Quão perfeito este nome, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome, teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Não te cales nesta manhã, mas levanta a tua voz àquele que tem um nome que é sobre todo o nome. Um nome que é belo, um nome que é perfeito, um nome que é poderoso, um nome que é salvação, que é redenção. Aleluia, 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 aleluia. Glória ao teu nome, Senhor, glória ao teu nome, Senhor. A morte não tem mais poder sobre a nossa vida, Senhor. A morte vencida, o véu foi rasgado, relaste o pecado e a nós. Altos céus clamam, declaram a glória de quem em vitória se ergueu. Inigualável, tu és incomparável, aleluia, hoje e para sempre. Aleluia, aleluia, aleluia. Teu é o reino, tu é a glória, nome que sobre todo nome. Poderoso este nome, poderoso este nome, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome, incomparável até. Poderoso este nome, teu nome, Jesus. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, nome que é sobre todo nome. Poderoso este nome, poderoso este nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso este nome, incomparável até. Poderoso este nome, teu nome, Jesus.
teu nome, poderoso este nome é, teu nome, Jesus. Poderoso este nome é, teu nome, Jesus. É poderoso Deus. Teu nome, teu nome, teu nome, teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Poderoso és, Senhor. Aleluia. A morte foi vencida. O véu foi rasgado. Aleluia. Oh, Senhor. Junto à cruz nós nos prostramos, Senhor, reconhecendo o tão grande sacrifício, ó Deus, mas sabendo que Tu não ficaste naquela cruz, mas Tu ressuscitaste, e por causa disso nós podemos estar hoje aqui neste lugar com toda a confiança de poder entrar na Tua presença, na presença de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro, de um Deus que escuta, de um Deus que se interessa, de um Deus que é poderoso para transformar, para mudar, aleluia, todas as circunstâncias. Mas neste momento entramos, Senhor, para glorificar, para contemplar a majestade, ó Senhor, para dizer que Te amamos, que Te seguimos, que estamos gratos ao Senhor, aleluia, aleluia. Deus me buscaste, conheces-me, mesmo quando falho, sei que me amas. Tua presença me cercará em todo o tempo. Sei que me amas, sei que me amas. Junto à cruz me prostrarei, onde o Seu sangue verteu. Não há outro amor maior. A morte Ele já venceu, Sua glória Ele me deu. Quem me pode separar? Aleluia, 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 Senhor, glorioso Deus. Tu me proteges, meu escudo és, Tua mão me guarda. Eu sei, Senhor, Tu me amas, Tu me amas. Sei que me amas. Junto à cruz me prostrarei, onde o Seu sangue verteu. Não há outro amor, não há. A morte Ele já venceu, Sua glória Ele me deu. Quem me pode separar? Junto à cruz me prostrarei, onde o Seu sangue verteu. Não há outro amor maior. A morte Ele já
já venceu, sua glória Ele me deu. Quem me pode separar? Rasgou o véu, o caminho abriu, sua palavra cumpriu. Rasgou o véu, o caminho abriu, sua palavra cumpriu. A tua presença, Senhor, me cercará em todo o tempo, todo o tempo, Senhor. Sei que me amas, Senhor. Sei que me amas, Senhor. Sei que me amas. Sei que eu sei que me amas, sei que me amas, sei que me amas. Junto à cruz me prostrarei, onde o seu sangue verteu, não há outro amor maior. A morte Ele já venceu, sua glória Ele nos deu. Quem nos pode separar? Junto à cruz me prostrarei, onde o seu sangue verteu. Aleluia. Não há outro amor maior. A morte Ele já venceu, sua glória Ele me deu. Quem nos pode separar? Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Quem nos pode separar, Senhor, do teu amor? Aleluia. Oh. Daquilo que tu tens feito por nós, Senhor. Obrigado, obrigado, Jesus. Também quando vamos ouvir a tua palavra, Senhor, desafia a nossa vida mais uma vez, Senhor. Queremos ser confrontados com a tua palavra, Senhor. Queremos ser confrontados com a tua pessoa, com aquilo que tu és, com aquilo que tu tens feito, com aquilo, Senhor, que tu ainda vais fazer também connosco, na nossa vida, através de nós e no meio da tua igreja, Senhor. Fala agora connosco, abençoa o pastor Pedro quando vai pregar a tua palavra, Deus, e desafiar a nossa vida, Senhor. Precisamos, Senhor, de ser desafiados, Senhor, de ser colocados em xeque, Senhor, de sair do nosso pedestal, Senhor, e olhar para Ti como autor e o consumador da fé, quem nós devemos a nossa vida, quem nós devemos o nosso ser, Senhor, e a quem esperamos na toda a eternidade, Senhor. Fala, pois, connosco, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, aleluia, amém. Glória ao Senhor. Deus é bom, irmãos. Amém? Deixe tomar os vossos lugares. Deus é bom. Amém? Que bom nós podermos estar juntos nesta manhã, glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Ele é. Estamos muito gratos, não é? Pela graça de Deus nas nossas vidas. Uma graça tão impactante. Amém? Uma graça inimaginável. Amém? Uma graça que nos livra do pecado, que nos tira toda a condenação, todo o medo, todo aquele sentimento de culpa, não é? Ou de remorso, seja o que for. O Senhor, Ele, de facto, tem perdão, tem graça
para nós. Amém? A sua graça veio até nós. O seu poder está em nós. Amém? Queridos irmãos, hoje eu vou falar sobre o sentimento de culpa, não é? Um sentimento de culpa e de alguma forma também, através da palavra de Deus, nós entendermos o quão é importante nós sabermos lidar com a culpa, não é? Aqui trata-se de saber lidar com a culpa. E de facto há muitas pessoas que sofrem, não é? E sofrem até de uma forma triste, angustiada, não é? Por causa da culpa que carregam, não é? E nós na sexta-feira até cantámos: a culpa ele levou, não é? A culpa ele levou. Mas eu quero-vos dizer que o sentimento de culpa é algo intrínseco ao ser humano, ok? Vocês estão comigo? Alguém aqui sente culpa? Então eu quero dizer que és uma pessoa normal. É? Alguém que sente culpa é uma pessoa normal. Os irmãos podem pensar, mas culpa em relação a quê? Olha, algum objetivo que tu traçaste na tua vida e não foi alcançado, não é? Eu quero tanto fazer aquela dieta, eu vou conseguir, mas depois não conseguiu. E sente assim culpa. Eu até me inscrevi no ginásio, eu estou a pagar e não vou lá. E a pessoa sente-se culpada. Não é? Obviamente que isto é uma culpa que não é assim nada de mais, nada de especial. Mas há sentimentos de culpa que as pessoas carregam que leva a ter problemas sérios de depressão, de angústia, situações muito complicadas. E que o Senhor nos ajude, não é? A sabermos lidar com a culpa. Mas aquilo que é importante nós percebermos é que é algo que faz parte do ser humano. Então, o preocupante é quando a pessoa não sente culpa. Não é? Vocês veem aqueles psicopatas, às vezes, em tribunal, que cometeram crimes atrozes e não sentem qualquer tipo de culpa. Então, o psicopata não sente culpa. Não há aqui nenhum, pois não? Um psicopata não sente qualquer culpa pelos seus atos, não é? Vive numa realidade, não é, fictícia, e isso é preocupante. Mas, de facto, nós somos propensos a sentir culpa, não é? Até porque a culpa, quem sente culpa é uma pessoa boa. Se uma pessoa sente culpa, é uma pessoa boa. Havia lá uma irmã em Évora, uma irmã brasileira, que ela dizia: não, o pastor é bom, não é bonzinho. Porque há uma diferença entre as pessoas boas e as pessoas boazinhas. Uma pessoa boazinha até sente culpa por aquilo que não fez. Até sente culpa por aquilo que não fez e está sempre ali numa situação de angústia, não é? Parece que quer carregar os problemas de toda a gente. Mas esse já é o outro extremo. Então, nós sabemos que o Senhor, Ele nos liberta também destes sentimentos perversos também, tóxicos, que a culpa pode trazer. Por isso é que nós somos pessoas tão abençoadas e alegres, porque o Senhor, Ele nos libertou do poder do pecado. E a culpa que nós carregávamos, que nós não podíamos pagar, que nós nunca conseguíamos alcançar, nós nunca conseguiríamos cumprir a lei, o Senhor, Ele pagou o preço dos nossos pecados. E nós estamos livres, somos verdadeiramente livres em Cristo. Amém? Então, é isso que nós podemos, nesta hora, apreender, não é? Nós, de facto, vivemos com a culpa e precisamos de, apesar de todas essas coisas, viver leves. Porque é isso que a graça do Senhor faz em nós. Mas vamos à palavra. Eu vou aqui apresentar aos irmãos dois culpados, duas pessoas que falharam e tiveram destinos diferentes. Não é? Vamos ver aqui, analisar aqui um pouco acerca da vida de Pedro, aquele que traiu Jesus, não é? E que Jesus o avisou que ele ia traí-lo. E depois podemos falar também sobre outro traidor, Judas, que também teve um final muito infeliz. Mas vamos ler a palavra, Lucas, capítulo 22, verso 33, até
vamos ler aqui alguns versos do capítulo 22 de Lucas, o Evangelho de Lucas. Vamos ler aqui o verso 33 e 34 e depois vamos ler a partir do 54, quando Pedro nega Jesus. Então Jesus diz que Pedro vai traí-lo. Diz assim a palavra de Deus. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até à prisão e à morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Vejam o quadro. Não é? Pedro, ele estava convencido, não é, que não iria trair Jesus, que iria com Jesus até ao fim, mas eu quero dizer que Jesus, ele conhece o teu coração, ele conhece o meu coração, ele conhecia o coração de Pedro. Depois, passado um tempo, vamos ler aqui a passagem do Lucas 22, 54, diz: Então, prendendo, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles? Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é Galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. 61. O Senhor voltou-se, olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. O 62. Saindo dali, chorou amargamente. Ok, chorou amargamente. Aqui Pedro, ele revela um sentimento de culpa. Eu não fui capaz. Eu até tinha pronunciado, eu até tinha afirmado que eu não ia negar Jesus. Eu fiz esta afirmação convictamente, mas eu falhei. E Pedro, ele chorou amargamente. E isto é algo importante, não é? Porque é importante quando nós lidamos com a culpa, nós sabemos que realmente nós precisamos nos arrepender e voltar para o caminho. E voltar e fazer as coisas certas, não é? E descer do nosso pedestral, como nós já ouvimos aqui numa oração, e dizer: não, quem sou eu? Quem é que eu penso que sou? Não. E Pedro chorou amargamente. Agora vamos ler aqui a passagem de Judas também, Mateus 26, 14 e 15. Depois podemos ler também o versículo 47 e o 48. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar? E eu vos-lo entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de pratas. Depois diz ainda o versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: Se eu o beijar, é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se, Jesus disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Então nós vemos aqui Judas, não é, de uma forma premeditada, ele a negar Jesus, ele a trair Jesus, um traidor, de uma forma premeditada.
E nós vemos o sentimento que estava no seu coração. Um sentimento perverso que estava no seu coração. Ambos traíram Jesus e por isso foram considerados culpados. Mas também quero-vos dizer que eles tiveram fins diferentes. Porquê? Nós podemos lidar com a culpa de várias formas. Há pessoas que lidam com a culpa e a partir daí passam a agir com remorsos. Ou seja, existe a culpa, mas têm remorsos. Ai, porque é que eu fiz isto? E a culpa sobrecarrega. E é a tal culpa tóxica, não é? Ou então, nós podemos dizer assim, não, eu ainda vou a tempo. Isso é graça. Eu ainda vou a tempo. Eu vou mudar a minha situação. Vocês lembram-se da história do filho pródigo, não é? Quando ele gastou tudo e ainda assim o seu pai estava à sua espera e ele começou a sentir culpa. E ele começou a pensar, mas eu tenho tudo na casa do meu pai, eu não dei ouvidos, eu vivi da minha maneira. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu errei, eu sou culpado, eu me arrependo. Ele podia ter continuado lá na terra longínqua, vivendo da mendicidade, apodrecendo e nunca voltando para a casa do pai. E há muita gente assim. Eu já tentei ajudar muitas pessoas que dizem, eu não quero ser ajudado, eu quero estar na rua, eu quero estar como estou. E estão ali remoendo, ou um desgosto de amor, ou uma situação, e pronto, vivem aquela culpa, não é? Mas não deve ser assim. Se nós temos oportunidade de mudar a nossa história, se o Evangelho, que é graça para nós, nos dá essa opção de viver sem essa culpa que machuca, não é? Também não é uma carta aberta para nós fazermos o que quisermos. Eu vivo a vida de qualquer maneira porque depois eu vou aos pés do Senhor e Ele perdoa tudo. Não. Nunca se esqueçam da história da mulher adúltera que foi apanhada no ato de adultério. Não é? Ela tinha uma condenação, ela devia ser apedrejada, era assim que dizia a lei. Ela devia de ser morta, era assim que dizia a lei. Mas Jesus disse, olha, eu não te condeno, graça. Mas vai e não peques mais. Ou seja, na prática, vai e não sofras mais. Vai e não cometas esses erros que te vão desgraçar a vida. Vai e não peques mais. Este amor é para todos. Amém? Nós podemos entender a culpa, não é? Mais aqui, nós podemos ler muito acerca disto. Eu geralmente gosto destes temas, não é? Mas a culpa é a responsabilidade por uma ação que ocasiona dano ou prejuízo a outra pessoa, ou não cumprimento de algum mandamento ou preceito. Depois temos o sentimento de culpa, que é um sentimento doloroso de quem se arrependeu das suas ações, ou não, não é? Não neste sentido de arrependimento verdadeiro e de voltar e de repor as coisas e de querer se aproximar do outro. Não é? Um sentimento de não ter feito algo, deixado a desejar, ou uma dívida simbólica. Mas aquilo que é importante, irmãos, e nós nunca podemos deixar de pensar nisto, é que diante de um Deus justo, todos somos considerados culpados. Não há ninguém que possa dizer, não, eu sou perfeito, eu nunca falho. Então, diante de Deus, todos nós somos considerados culpados. Todos nós somos considerados culpados. Nós não somos incapazes de cumprir todos os mandamentos, toda a lei. Somos incapazes. Foi por isso que Jesus veio e pagou o preço da nossa dívida. Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Não é? Isto é um vírus, o vírus mais terrível, que vai passando de geração em geração. Todos pecaram. Não é? Os nossos filhos, eles são pequeninos,
nós precisamos de os educar, criar neles uma consciência cristã, não é? E por causa de nós os educarmos, de criarmos nele uma consciência cristã, eles têm consciência e sentem culpa quando erram. Mas isso não é mau. Isso é bom. Isso é salutar. Porque essa culpa se vai transformar em renovação de vida. Essa culpa vai se transformar em algo positivo para as suas vidas. Não é? Mas tudo tem que ser feito com equilíbrio, com certeza que sim. Vejam que aqui no Antigo Testamento, Levítico 5,17, diz assim: e se alguma pessoa pecar e fizer contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, ainda que não o soubesse, contudo será ela culpada e levará a sua iniquidade. Não é? Então, se a pessoa ela pecasse, ela era considerada condenada, culpada, não tinha qualquer hipótese. Nós não temos qualquer hipótese. Se não fosse a graça de Deus nas nossas vidas, o que seríamos nós? Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, não é as nossas obras, que não é que são como trapos de imundícia, nós poderíamos alcançar alguma coisa. Não é? E é sempre importante, irmãos, quando nós ensinamos, quando nós educamos, quando nós estamos com os nossos filhos, não é? Quando nós ensinamos os irmãos que ensinam nas várias áreas da igreja, é importante nós sermos bons, não é bonzinhos, não é? Bons. Mas é importante, irmãos, nós transmitirmos amor e graça de Deus. O Senhor, Ele baixou a sua graça. Nós estávamos a cantar que Ele nos deu a sua glória, mas é mais correto dizer que Ele nos deu a sua graça, porque a glória pertence a Ele. Ele nos deu a sua graça. Muitas pessoas culpam os outros. Este também é outro problema, não é? Alguns até culpam a Deus. Vai lá em Jó, capítulo 2, verso 9. Diz: então a sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Amaldiçoa a Deus e morre. Irmãos, é triste quando as pessoas começam a culpar a Deus, até pelos seus problemas, pelos problemas em que se colocam, pelas suas circunstâncias. Deus criou-nos perfeitos, nós erramos, nós somos culpados, não temos que culpar a Deus. Agora não é, agora também existe muito aquela questão de a pessoa se culpar a ela mesma. Na verdade, nós não encontramos isso na palavra de Deus. A pessoa culpar-se a si própria. Não, a pessoa tem um problema com Deus ou com o próximo. A única culpa é não recorrer ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. A única culpa é não dizer: não, eu aceito a minha condição, eu sou um pecador. Se tiver que pedir perdão, eu peço perdão. Se tiver que mudar de vida, eu mudo de vida. Eu quero ficar leve. E o sangue de Jesus tem poder. Isso não existe. A pessoa culpar-se a si própria. Só se for não se entregar verdadeiramente a Jesus. Porque Jesus tem perdão. Pastor, até mesmo aquele pedófilo, até mesmo aquela pessoa que cometeu crimes horríveis, a graça é para todos. Ou nós não acreditamos nisto? Ou já colocamos pessoas de parte? A graça do Senhor é para todos. Culpar os outros, não é? Isto começou logo no início da história do ser humano. Aqui com os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não é? Lá em Gênesis 3. Depois de comer da árvore proibida, Deus vai atrás de Adão e lhe pergunta: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Qual foi a resposta de Adão? Isto aqui é. Sinceramente. Não é?
A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa é sempre do outro. Nós temos essa tendência, sim ou não? Irmãos, eu também tenho esta tendência. Eu faço sempre um exercício a ver que culpa é que os outros têm também. Não é? Eu tenho que ser sempre um bocado vítima nas situações. Não é? Mas ainda assim que sejamos, irmãos, nós temos a palavra de Deus e é a palavra de Deus que nos vai ensinar, é a palavra de Deus que nos vai motivar, é a palavra de Deus que nos vai trazer refrigério, graça e perdão. Por isso, irmãos, cada vez mais uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que não tem qualquer problema em pedir perdão. Uma pessoa bem resolvida é uma pessoa que não tem qualquer problema em dialogar. Uma pessoa bem resolvida, irmãos, é uma pessoa cheia da graça de Deus. Cheia da graça de Deus. É a graça, irmãos, que nos transforma. É a graça que nos transborda. É a graça que faz com que nós vivamos bem e que nos traz saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. E isso depois também transporta para a sua saúde física. Glória ao Senhor. A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: o que fizeste? Respondeu a mulher. A serpente me enganou e eu comi. A culpa não é minha, a culpa é da serpente. É? Nós temos sempre a tendência ao passa-culpa. Ao passa-culpa. Mas na verdade, irmãos, nós precisamos de assumir. Não tem qualquer problema com isso. Nós precisamos de saber as nossas fragilidades. Não é? Depois, é claro que a pessoa culpa-se a si mesma, é outro ponto que eu já falei há pouco. Na verdade, isto é um problema que a pessoa tem, não consigo própria, mas com Deus. Ou com o próximo. Porque nós, irmãos, por mais que muitas pessoas queiram, a vida não faz sentido viver-se sozinho. Nós não somos ilhas. Nós precisamos, isto está intrínseco em nós. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Depois vieram as gerações e nós precisamos de conviver com isso. E a alegria da igreja está nesta união, está em sermos corpo. A alegria das famílias está em podermos falar, podermos conversar. Depois existe também uma falsa culpa versus verdadeira culpa. Nós precisamos de assumir. O salmista Davi, não é? Ele dizia lá no Salmo 32, não é? Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Enquanto eu me calei, eu vivia em depressão. Enquanto eu me calei, eu vivia em remorsos, no fundo. Não é? Davi, ele estava ali, apesar de ele ser rei, apesar de ele ter todo o poder, apesar de ele poder ter as mulheres todas, apesar de ele fazer... Não é? Ele precisava também de estar ligado ao Senhor. Ele precisava também de respeitar o Rei dos Reis. E ele cometeu adultério. E ele cometeu homicídio. E ele falhou diante de Deus. Ele também falhou. E ele também teria que levar com as consequências do seu pecado. Mas ele sentia uma culpa que era a tal culpa remorsos, que é diferente do arrependimento verdadeiro. E ele estava ali, não, eu fiz mal, eu não estou a viver bem. Não é? Ele não era o psicopata, não é? Porque ele sabia que tinha cometido o erro e isso estava ali a pesar sobre ele. Ele estava ali a pesar sobre ele. Mas ele precisava dar o passo. Até que ele deu o passo. Lá no segundo livro de Samuel, verso 11, verso 27, diz que, porém, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Depois Davi, ele escreve lá no Salmo 51, e ele diz, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Peguei contra ti somente, e fiz o que era mau perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar,
e puro no teu julgal. Depois mais à frente, no versículo 14, ele diz: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Não é? E Davi era muito propenso, ele era um guerreiro, ele era um lutador, um sanguinário. Não é? Ai de alguém que se metesse com ele, mas ele estava ali quebrantado diante do Senhor. Senhor, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais ser assim, muda a minha vida. E o 16 diz: não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas dos holocaustos. 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Um coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Ele depois também diz no Salmo 139, versos 23 e 24: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então Davi, o que é que Davi procura? Ele procura o verdadeiro alinhamento com Deus. Este é o nosso escape. O nosso escape é procurarmos o verdadeiro alinhamento com Deus. Nós não podemos fugir dele. Por mais que tu tentes, tu nunca vais conseguir fugir dele. Ele te cerca em todo o lugar. Ele te cerca em todo o lugar. Não podes fugir dele. Tu precisas te render a ele. Eu me rendo, Senhor. Eu não aguento. Eu por mim próprio não sou capaz. Eu tenho estas tendências, estas tentações. Eu tenho estas circunstâncias na minha vida. Não é? Eu vivo com medo de falhar. Eu preciso de ti, Jesus. E Jesus tem graça para ti. E Jesus, quando olha para ti, ele diz assim: olha, eu tenho perdão para ti. Mas precisas ter um coração contrito e quebrantado. Sonda-me, ó Deus, conhece os meus caminhos, conhece a minha vida, conhece aquilo que eu estou a passar, Senhor. Muda o meu ser. Muda a minha maneira de ver a vida. Eu quero que sejas o meu Senhor. Amém? Então como é que nós podemos lidar com este sentimento de culpa que por vezes nos atrapalha? Não é? E primeiro, reconhecer e confessar a verdadeira culpa. Segundo aos Coríntios 7:10, diz a palavra de Deus: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Não vale a pena nós estarmos aqui a falar, não vale a pena nós escondermos. Estás a passar por uma situação difícil, estás a passar por uma situação de dúvida, estás a passar por uma situação em que o salmista também passou por isso. Por isso ele orou ao Senhor: olha, Senhor, atende para o meu coração. Vê lá, Senhor, se há alguma coisa que eu estou a fazer que é errada. Muda, Senhor. Vê lá se há alguma atitude que eu estou a ter que é errada. Muda, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa mudar. Alguma atitude. E nós nos encontramos tristes. E às vezes pensamos assim: não, eu vou ouvir um louvor, eu vou ler a palavra de Deus, eu até vou ao culto hoje. Tudo bem, estás a ter uma atitude religiosa, mas ainda não é o ponto certo. Não é isso que te vai transformar, não é isso que te vai trazer alegria. Não é isso que vai trazer alegria. Isso até pode ser um impedimento, porque a palavra de Deus fala sobre os impedimentos às orações. Então há que mudar essa forma de ser, não é? Se há alguma coisa que não está esclarecida, se há alguma coisa que o teu coração não sente paz, isso não é necessariamente algo negativo. É o Espírito Santo que está a dizer, está a contender contigo, dizendo: não é esse o caminho. Não é essa a forma. Não é esse a forma certa. Que é uma tristeza que produz verdadeiro arrependimento e mudança de vida. Amém? É importante também, irmãos, viver numa situação como esta, nós reconhecermos
a verdadeira culpa. Também não dar lugar a remorsos e mágoas. As pessoas vão falhar connosco, como nós também falhamos com os outros. Ninguém aqui é mais perfeito do que o irmão. Ninguém. Nós precisamos de partir dessa premissa. Nós somos imperfeitos e precisamos do perdão do Senhor. E precisamos da graça do Senhor. E precisamos de reconhecer que só Ele nos pode ajudar e dar direção. Também pedir direção a Deus. Nós já lemos o Salmo 139. Eu posso voltar a ler, que diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno. Vê, Senhor, prova-me, Senhor. Às vezes nós estamos ali no limite, estou a agir bem, estou a agir mal, não é? Mas nós não temos paz. Nós ainda sentimos alguma culpa. E nós precisamos de pedir direção ao Senhor para nos ajudar. Amém? Outro ponto importante, procurar ajuda. Na fonte certa, não é? Provérbios 18:1 diz: busca satisfazer o seu próprio desejo, aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Aquele que se isola, ele se insurge contra toda a sabedoria. Na multidão dos conselheiros está a sabedoria. Os irmãos até podem dizer: mas eu preciso de ajuda, mas eu não confio naquela pessoa, que é uma desbocada. Eu preciso de ajuda, mas... Então, irmãos, peça direção ao Senhor, porque Ele vai colocar a melhor pessoa ao seu lado para poder conversar, para poder falar, para poder desabafar, para poder dar-lhe as melhores indicações, não é? Porque aquele que se isola insurge contra a sabedoria. Ajuda, irmãos. No fundo, irmãos, porquê é que nós somos igreja? Porquê é que nós somos igreja? Nós podemos perguntar, e há tantas pessoas desiludidas com a igreja, muito por conta dos relacionamentos. Muito por conta de situações que aconteceram. E nós vemos isso no dia a dia, conversamos com pessoas, nós vemos. Irmãos, e nós precisamos de entender que a igreja é uma bênção. Nós podemos orar uns pelos outros, nós podemos estar juntos. É ali como o ferro, não é? Se estamos ali a ajustar-nos, a alinhar-nos. Estamos ali, custa um bocadinho às vezes, mas não desistimos. Precisamos da graça do Senhor. Ninguém numa posição de orgulho obterá a bênção de Deus. Vai obter mais culpa e culpa tóxica. Diz lá em Hebreus 10, 24 e 25. É um texto que eu cito muitas vezes, não é? Mas penso que é importante para nós. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Deve haver uma consideração, não é? O apóstolo Paulo, ele até diz que nós devemos considerar o irmão superior a nós mesmos, não é? Aquilo que ele está a dizer é que nós não podemos pensar tanto apenas em nós, mas precisamos de considerar os outros. Consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, não é? Tanto mais que nós vamos vendo chegar aquele dia, o dia glorioso, em que Jesus vem buscar a sua igreja. Amém. E nós vivemos para esse dia. Nós vivemos para esse dia. Aqui é tudo temporário. Os egos vão todos passar, os estatutos vão todos passar e vamos todos ir para o mesmo lugar, estar com Jesus na glória. Amém? Louvá-lo por tudo aquilo que Ele é. Então, como é que nós podemos resolver este problema, não é, da culpa? Nós precisamos de crer no poder da ressurreição. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós,
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós somos propensos a situações injustas. Não vale a pena nós nos armarmos em justiceiros. Isso não vai adiantar nada. Nós precisamos de confiar no Senhor. Nós precisamos de entregar toda a nossa vida ao Senhor. Nós precisamos de confiar nele. Porque, irmãos, aquele que não conheceu pecado, aquele que não tem culpa nenhuma, ele se entregou por nós. E por isso nós somos livres do pecado. Nós somos livres dessa culpa. Nós vivemos para ele. Nós agora mudamos de vida. Nós queremos ser mais como ele. Nós agora vimos Jesus, nós olhamos para Jesus, nós queremos Jesus, nós queremos abençoar os outros, nós fugimos, nós não queremos o padrão do mundo, não queremos o padrão das coisas do mundo, mas nós queremos viver para Jesus, nós queremos abençoar pessoas, nós queremos ajudar outros, em vez de estarmos ali só na nossa concha, pensando em nós, e o que é que vai ser de mim, e eu estou a viver isto, eu estou a viver isto. Irmãos, viva a graça de Deus na sua vida. Nós somos verdadeiramente livres em Jesus. Amém. Creia no poder da ressurreição. João 19:30 diz: a sua ressurreição é a certeza de que a obra foi completa. Não é o irmão que vai completar a obra. O irmão vai deixar-se alinhar por ele. O irmão vai deixar-se alinhar por ele. Sua ressurreição é a certeza de que a obra foi completa. Por isso Jesus, ao morrer, bradou: está consumado. Aleluia. Está consumado. Tu não precisas de viver essa culpa. Mas o meu passado foi assim, eu passei por isto. Pastor, nem... é um peso terrível. Quantas mães carregam o peso? Mas o meu filho enverdou por este caminho, a culpa é minha. Quantos pais? Foi esta palavra, foi isto. Quantas pessoas carregam a culpa de alguma coisa que aconteceu no passado. E aquilo que Jesus, ele está a dizer: olha filho, não leves essa culpa. Não leves essa culpa. Confia em mim, crê em mim. Por isso diz lá 1 Coríntios 15:17, não é? Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então Jesus, ele morreu por nós, ele morreu pelos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados, não é? Para que nós não possamos viver com esse sentimento de culpa, no sentido em que nós não temos qualquer hipótese, em que nós somos uns derrotados. Nós não somos derrotados. A palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós não somos derrotados. Nós somos vencedores. Amém? Porque aquilo que passaste, o teu passado, as tuas circunstâncias, elas não determinam a tua identidade, porque tu és nova criatura em Cristo. E o Cristo faz coisas novas todo o dia. E ainda que pessoas te possam apontar do teu passado, não leves isso em conta. Porque Jesus, ele pagou o preço dos teus pecados. Em João 11:25 disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Crer em Jesus muda tudo em nós. Eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, queridos irmãos, a graça do Senhor nos livrou da condenação. A graça do Senhor nos faz viver leves e abençoados. Hoje podemos olhar para trás e podemos dizer: olha, eu nem sempre tive as atitudes certas, eu falhei, eu ainda falho. Ainda podemos pensar neste mês que passou: olha, eu tive uma atitude que não foi a mais correta, eu falei desta forma, eu deixei coisas por fazer, eu não atingi o objetivo. E hoje nós estamos aqui perante a ceia do Senhor. E nós precisamos, irmãos, de resolver questões nossas. Não somente nossas, mas com os outros. E nós precisamos de saber que o Senhor, ele está olhando para nós. Ele está olhando para cada um de nós. E Ele espera um coração quebrantado e um coração contrito.
Aleluia. Nesta hora nós podemos orar ao Senhor, fechando os nossos olhos e dizer ao Senhor: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Podes lembrar de alguma coisa que não estiveste tão bem, algum peso, alguma situação, e podes dizer: Senhor, traz perdão à minha vida, Senhor. Traz perdão, Senhor. Eu também faço um compromisso contigo, Senhor, que eu vou mudar, Senhor, nesta área, verdadeiramente, Senhor. Eu vou estar mais alinhado contigo, Senhor. Sim, Deus. Perdoa-me. E há outra coisa importante que nós oramos também, queridos irmãos. É a capacidade que o Espírito Santo e Deus nos dá também para perdoar os outros. E quando tu perdoas, irmãos, tu ganhas anos de vida, tu ganhas saúde física e emocional. Quando tu perdoas, tu és livre. O Senhor liberta-te. O Senhor traz graça, 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 graça. Esta definição tão importante daquilo que o Senhor fez por nós, nós podemos viver para Ele e nós não somos condenados, porque o Senhor, Ele é fiel para nós. Bendito seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé nesta hora. Aleluia. O grupo de louvor também vai subindo. Amém. Aleluia. Aleluia, Jesus. Sim, Deus, nesta hora tão importante e depois de ouvirmos a Tua palavra, Senhor, nós queremos Te agradecer pela Tua graça nas nossas vidas, Senhor. Nós queremos Te agradecer, Senhor, porque aqui impera o Teu amor, Senhor. Reconhecemos que, Senhor, que sem Ti nós nada podemos fazer, Senhor. Reconhecemos as nossas limitações, Senhor. Sim, Deus. E Tu conheces, Senhor, também cada situação que se passa, Senhor, com cada irmão, Senhor, que se sente sobrecarregado, Senhor, por alguma atitude que fez, Senhor. Mas, Senhor, nesta hora, Senhor, que o Teu perdão possa alcançar, Senhor, que a Tua graça possa alcançar, Senhor. Em nome de Jesus, nós somos libertos, Senhor, do peso do pecado, Senhor. Também, Senhor, nos ajuda, Senhor. Queremos melhorar, Senhor. Queremos melhorar, Senhor, uns para com os outros, Senhor. Na nossa vida contigo também. Na nossa vida em sociedade, Senhor. Queremos ser conhecidos, Senhor, como os cristãos, Senhor. Aqueles que seguem os Teus mandamentos. Aqueles que são pessoas boas, Senhor. Uns para com os outros. Queremos ser conhecidos assim, Senhor. E a Tua graça continua a alcançar, Senhor. Sim, Deus. Se estiver aqui alguém, Senhor, debaixo desta tristeza, Senhor, transforma em alegria. E eu sei que vais proporcionar, Senhor, as formas certas para que tudo seja resolvido, Senhor, porque és um Deus bom, um Deus agradável, Senhor. Cuida de nós, cuida das nossas vidas, Senhor. Nos quebrantamos diante de Ti, Senhor, e reconhecemos, Senhor, a Tua graça e o Teu perdão nas nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Grupo de louvor. Amém, Jesus. Aleluia, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Traz transformação, traz graça, traz verdade, Senhor. Traz, Senhor, traz a Tua graça, Senhor. Aleluia. Nesta hora, entre Ti e Deus, amém. Entre Ti e Deus, fala com o Senhor. Ele conhece tudo acerca de nós, conhece o nosso coração. Aleluia. Eu quero que vivas feliz, abençoado. Aleluia. 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 Ele está trazendo graça, 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 graça. Tirando todos aqueles sentimentos que não são bons, que não interessam. Ele está trazendo perdão à tua vida. Ele é um Deus bom, um Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus. O Senhor poderoso é o Rei.
poderoso é o Rei. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, Ele é santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Aleluia, o Senhor poderoso é o Rei. Aleluia, aleluia, o Senhor poderoso é o Rei. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro. Ele é santo, 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 santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é, Ele é santo, santo, santo é o Senhor Deus poderoso. Digno é o Cordeiro, digno é. Aleluia. Nosso Deus é santo. Amém? Ele é poderoso. Podeis tomar os vossos lugares, queridos irmãos. Nós vamos despedir-nos também dos irmãos que estão online nesta hora, ok? E vamos